5:55. 5:55. A Aninha estava esperando, hein? A Aninha estava esperando para ver se eu ia... Não, 5:55. Não, é isso mesmo. Bom dia! Você tá esperta, né, Aninha? Eu tô de olho. Olha, você sabe que eu fico pensando, falando, eu não posso atrasar, porque senão eu vou tomar multa da Aninha lá. Buenos dias, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, é o seguinte, você viu que hoje eu não tô na natureza, né? Não tô... os passarinhos não estão cantando, não tô lá com os vizinhos, porque tá ficando escuro, não tá dando para enxergar lá fora. Vai chegando mais pro meio do ano, fica escurão. Então eu vim aqui para dentro pra gente conversar um pouquinho. E eu já queria rapidinho pedir para você colocar sua Bíblia aberta no segundo livro de Crônicas, gente. Segundo livro de Crônicas. A história que a gente vai ler aqui. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. A história que a gente vai ler aqui também está no primeiro livro de Reis, capítulo 8, a partir do verso 62, né? Mas é que aqui tem praticamente o mesmo capítulo, é a mesma história, só que aqui tem um elemento importante para a gente conversar, tá? Vamos que vamos. Muito bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Que bom estar com vocês aqui. Ótimo, muito legal. Tô feliz. Feliz demais. Muito bem. Muito bem. Qual que é a história aqui? Então, eu já vou direto aqui ao nosso assunto. Qual é a história nossa aqui? A nossa história é o seguinte. O rei Davi morre e deixa um legado para o seu filho Salomão. Ok? Quem é o rei Salomão? O rei mais rico da história bíblica. Mais rico, mais bem-sucedido, mais próspero. No reinado do rei Salomão não teve guerra, porque havia uma promessa que cercava o rei Salomão. Tudo que Davi guerreou na vida compensou no tempo de paz do reinado do rei Salomão. O rei Salomão ele é uma personagem importante na Bíblia, porque é ele que Deus aparece para ele e fala: o que você quer? Pode pedir o que você quiser. Não acontece isso aqui. Isso aqui só acontece quando Jesus fala com a gente lá na frente, lá no Novo Testamento. Tudo que vocês pedirem no meu nome, vocês vão receber. Bate, bate, abre-se-vos-á. Pedir, e vai receber, e recebereis. Né? É mais ou menos o que aconteceu aqui com Salomão, alguns 1000 anos antes. E é importante a gente entender que se o assunto é Salomão, tem a ver com governo. Se tem a ver com governo, tem a ver com nação. Se tem a ver com nação, a gente tem que entender que Deus tem propósitos para as nações. E quero dizer para vocês uma coisa importante. A nação brasileira não começa no planalto do governo. Eu não sei em qual país que você está agora, mas a nação em que você está não começa lá no epicentro dos governos, né? Nos palácios, nas casas de governo. Começa na sua casa. Você representa uma nação. Eu represento a nação dos nascimentos. Ou seja, toda a minha casa e a sua futura geração, né? E a minha futura geração a partir de mim, né?
essa geração que vem a partir de mim, eu posso chamar de nação. Se você é um empresário, um empreendedor e tem pessoas aí dentro, né? Tem pessoas que são comandadas por você, você comanda uma nação. Ok? Todo grupo que se reúne, que está reunido sob comando de uma lei, de um órgão, de uma diretoria, de uma supervisão, a gente pode entender que são pequenas nações. Mas eu quero ir para um lugar muito específico no mundo espiritual. Que lugar é esse? O da responsabilidade que nós, como indivíduos, temos sobre as nações que nos são confiadas. Eu sou responsável pela minha nação aqui dentro de casa. Só que, imagina só, então, um lago, né? Um lago bem espelhadinho, e eu sou uma pedrinha. Aí, joga-se essa pedrinha no lago, na hora que ele cai no lago, tem o epicentro, depois aquele monte de ondinhas que vão se espalhando, né, pelo lago, são os efeitos do meu governo sobre a minha nação. Vamos dizer que você não tem ninguém, você não tem família, você é sozinho, ok? Não importa. A sua responsabilidade impacta ao seu redor. A sua atitude, palavra, vai impactar ao seu redor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos seres sistêmicos. Nós estamos sistematicamente ou sistemicamente ligados. Por quê? Porque é assim que foi feito. O desenho da estrutura da nossa vida foi feito assim, exatamente para que não haja essa coisa para que o individualismo seja cada vez menos difundido e até mesmo em situações específicas ele seja banido. O meu relacionamento com Deus é individual, mas tem uma consequência. Tem uma consequência sistêmica. Tem um efeito sistêmico. Aí você fala, Robson, por que você está falando isso? Pô, eu acordei 5h55 da manhã para ouvir uma palavra para mim. Pois é, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Eu estou falando das coisas que acontecem aqui fora e dos efeitos das nossas escolhas, atitudes que são geradas dentro. Gera-se dentro para refletir fora, porque dentro rege fora. Até aqui tudo bem? Muito bem. Agora me fala uma coisa. Por que você colocou o rei Salomão na história aí? Ora, porque olha que interessante. Quando ele assume, quando ele assume o governo, no lugar do pai dele, o rei Davi, o grande rei Davi, e Davi é conhecido por todas as nações, por todas as religiões, e aqui eu não estou nem entrando numas. O rei Davi, então, deixa o reinado para o rei Salomão, e o rei Salomão faz um pedido, já que Deus falou, pede o que você quiser. E o rei Salomão, falou, olha, eu vou pedir algo para o Senhor, eu vou pedir sabedoria. Deus gostou tanto desse pedido que falou, não vou só te dar sabedoria, mas vou te dar riqueza, vou te dar paz, vou te dar tudo, porque Deus se alegrou com o pedido dele. Por quê? Por que Salomão pediu sabedoria? E qual foi o motivo? Ele falou o seguinte, eu vou pedir sabedoria porque como é que eu vou comandar um povo que o Senhor acha tão importante? Como é que eu vou ler para você aqui, Aqui, capítulo 1 de 2 Crônicas, está dizendo o seguinte, verso 7, tá? Só para você entender, a gente volta lá. Naquela noite, então aí Salomão, ele fez todo um altar, ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus um sacrifício, né? Fez o sacrifício dele lá, 1000 animais que foram completamente queimados. Era a forma que eles tinham de se relacionar com Deus, através de sacrifícios. Ok. Naquela noite apareceu a Salomão
o Senhor e perguntou: o que é que você quer que eu te dê? Verso 8 está dizendo o seguinte: tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Olha a cabeça dele, ele não está pensando nele, ele está pensando sobre como é que ele vai impactar a nação que lhe foi confiada. Porque ele era legalzinho, porque ele era boa praça, ele é gente boa. Não, porque ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele não é bobo. Você está entendendo? Ele não é... Amém, Xandão. A gente vai orar assim. Aí ele fala o seguinte: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governar esse povo. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse povo que é grande? E disse Deus a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Então, esse foi a conversa entre Salomão e Deus. Legal? Muito bem. Agora vamos para o nosso assunto aqui. Lá no capítulo 7, vai para lá, por gentileza. Lá está escrito o seguinte, no verso 11. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Para um pouquinho aqui. Por que estava dando tudo certo para Salomão? Porque ele não é bobo nem nada, pediu sabedoria para quem pode te dar sabedoria. Para quem pode dar sabedoria. Para a própria sabedoria, o próprio Deus. Ele pediu a porção de sabedoria do próprio Deus para viver suas histórias, para governar o povo. E junto com isso vem um pacote: riqueza, honra, paz. Né? E aqui, quando a gente lê que ele tinha a incumbência de construir um templo, foi o maior templo que existe. Tanto é que é imitado hoje, né? Nós temos uma grande igreja aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que tenta, né, imitar em proporções o templo que Salomão construiu. Gigante, mas grande, gente, grande. Tanto é que hoje os muros, o Muro das Lamentações, lá em Israel, é parte do templo que Salomão construiu. É parte, só uma parte. Olha, pensa num... Aqui descreve os detalhes do templo. Depois você dá uma olhadinha. Só que a questão é o seguinte. Então, verso 12. Então o Senhor Deus apareceu de novo à noite para Salomão e disse: eu ouvi a oração que você fez e escolhi este templo para ser lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Ok? Verso 13. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei os pais progredir de novo. Verso 15.
Eu escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E ele fala para Salomão: e você, Salomão, se me servir fielmente como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Muito bem. Vamos voltar lá para o verso 14. Eu vou voltar no verso 13. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que em algumas palavras aí tá, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu vou ouvir, vou perdoar e vou sarar a terra. Você me pergunta, o que tem a ver comigo isso daí? Tudo. Tudo. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo nesse planeta é exatamente o resultado de um grande afastamento da humanidade. A humanidade se afastou de Deus, gente. E aqui eu não quero trazer um discurso evangélico ou bairrista. Contra fatos não há argumentos. Olha a peste que assolou o planeta. Aí você fala, mas foi Deus que mandou a peste, esse Deus não é bom? Pois é, todas os plantios geram colheitas. E o Senhor não perdeu o controle de nada. Acontece que é o seguinte, muitas vezes nós nos movemos só olhando para o nosso próprio umbigo. Qual é o motivo da gente estar aqui agora? Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra para mim, para resolver o meu problema, para resolver a situação da minha história, do meu salário, do meu casamento, eu. E é engraçado que o rei Salomão foi instituído para o povo, não foi para si mesmo. E aí ele esperto falou, olha, me dá sabedoria para que eu possa administrar esse povo que é teu. Ou seja, posso administrar as tuas coisas. Aí você fala de novo, Robson, mas eu não estou entendendo a sua palavra. Sim, eu quero dizer para você que você, como indivíduo, precisa entender da sua responsabilidade como alguém que ora e clama e pede perdão pelo pecado do povo. Mas não fui eu que pequei, então beleza, só que você está sofrendo as consequências. Todos nós estamos. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque não tem mais. A gente só olha para nós. A gente só olha para a gente. E aí o que acontece? Acontece uma pandemia como essa, nós não temos forças para clamar. Porque cada dia que passa, o ser humano é desconectado dele próprio. Mas, Robson, esse negócio de sistêmico, eu acho que não, hein? Será que não? Ah, não. Então quer dizer que você acha que aquela guerra que está acontecendo lá na Euroásia, lá na Ucrânia e a Rússia, não está afetando você? Porque de verdade, meu amigo e minha amiga, se não afeta, você está com um problema sério. Porque o sofrimento que está acontecendo lá é muito grande, gente. Você não sabe o que está acontecendo lá. Alguns relatos assim, terríveis.
Aí você fala, mas poxa vida, nós estamos a alguns 1.000 quilômetros de distância. Beleza, então volta para dentro de você, volta para você como centro e começa a olhar para o seu redor. Primeiro, olha para sua família. Segundo, vai estendendo. Então você é como se fosse a pedrinha que caiu no lago. Olha só, você é o epicentro dessas ondinhas que vão... Vai mais pertinho então, olha para a sua história, olha para os seus familiares. Tá bom, seus familiares estão bem, olha para a sua vizinhança. Sua vizinhança está mais ou menos, e vai olhando, vai percebendo quanta opressão que a gente tem ao nosso redor, se porventura tiver tudo bem com você. Bom, então se está tudo bem com você, faz o seguinte, ora pela sua nação, ora pelo seu redor, ora mesmo, gente, sabe por quê? Porque senão vai sobrar. E eu não estou fazendo aqui uma ameaça, ora, senão, poxa, senão o bicho vai pegar. Estou falando porque a gente precisa assumir um lugar de responsabilidade nesse planeta, gente. Qual? Tá simples, você não vai precisar vestir olha o que eu vou falar para você não vai precisar vestir um uniforme ucraniano ou russo para poder ir lá e para tentar acabar. Vamos parar com essa briga aqui, não é isso. Sabe por quê? Porque isso aí verdadeiramente é um problema antigo, de milhares de anos. A questão é nós orando para que o Senhor venha sarar essa terra. Senhor, eu oro agora, porque Ele acabou de falar, se o meu povo se humilhar. Ele não está falando se todo mundo. Ele falou, se o meu povo se humilhar, orar e buscar minha face, então eu ouvirei do céu essa oração. Eu vou ouvir. Só que ele está aqui, ó, esperando. Deixa eu ver quem é que vai clamar. Você fala, não, Robson, tem muita gente clamando pela humanidade, tem muita gente. Ok. Até que não foi suficiente, não está sendo suficiente. Por que não está sendo suficiente? Por que Deus está deixando essa desgraceira? Porque na verdade é por causa da desconexão sistêmica. Será que verdadeiramente eu estou preocupado com o que está acontecendo? Ou eu estou desligado, estou desconectado? Eu tenho mais coisa para fazer, tenho minha vida para fazer. Aí você fala, mas Robson, a gente vai ficar lamentando, poxa vida, a gente tem a nossa vida aqui. Não, beleza, ótimo. Mas aí qual que é a instrução que Deus está dando pra gente? Se vocês me buscarem, orarem e se arrependerem dos seus pecados. Mas Robson, não sou eu que estou pecando. Lógico que é. É a humanidade, eu faço parte dela. Senhor, tem misericórdia da gente. Tem misericórdia da gente. O profeta Neemias morava no palácio, trabalhava como copeiro do rei. Era boy, era alto funcionário do rei. Só que ele ficou sabendo que o povo dele estava passando vergonha lá em Jerusalém. Livro de Neemias, depois se vocês quiserem ver a história. Ele estava passando, chegou cartas para ele dizendo que as portas de Jerusalém estavam numa vergonha desgraçada. Ou seja, o povo dele estava passando vergonha, estava uma mendigação, estava uma pobreza, uma desgraceira, as portas tudo queimadas. Naquela época, uma cidade com as portas queimadas era um sinal de fragilidade, de pobreza. Sabe? E aí, o que ele fez? Ele era boy, alto funcionário do rei, gente. A primeira coisa que ele fez foi chorar. Ele chorou pela vergonha do povo, pelo que o povo dele estava passando. Ele estava bem, né? Ele estava bem. E até distante, ele não estava passando, ele não estava cheirando aqueles cheiros, ele não estava vendo a pobreza, ele não estava vendo aquela destruição. Ele estava num lugar bonito, gostoso, legal. Mas quando ele ficou sabendo que o povo dele estava em vergonha, ele chorou amargamente. A Bíblia fala que ele chora. E depois ele vai e ora pedindo perdão pelo pecado dele. Como assim, cara? Mas não foi ele que pecou. Foi ele, o povo dele pecou. Ele sistemicamente está ligado com aquela galera lá. E, gente, isso aqui não é um papinho de evangélico. Isso aqui é sério. Por quê, gente? Porque sistemicamente nós estamos tomando pancada. O mal está querendo se aproximar da minha casa.
Vide esse Netflix aí, essa nova polêmica da Netflix, onde os caras estão bancando, patrocinando e estão achando normal a pedofilia. Eu tenho criança em casa, gente. Eu tenho criança em casa. Aonde é que nós vamos parar? E ninguém fala nada. Os nossos governistas estão olhando para um outro lugar. Por quê? Porque tem uma agenda séria para a destruição de princípios. E deixa eu te dizer, eu preciso orar, pedindo arrependimento. Mas Robson, você não é o dono da Netflix. Pô, mas de verdade, eu assino. Tá assinado, eu assinei. Ou seja, eu faço parte dessa loucura. Eu não sabia que isso acontecia. Eu não sabia que... Mas posso falar uma coisa para você? Mas a degeneração dos princípios tá aí para todo mundo ver, gente. Eu não sei qual é a sua questão com relação a princípios familiares, mas a Bíblia, ela é muito assertiva, gente, com relação a princípios familiares, com relação a relacionamentos, né, entre pessoas. Ela é muito assertiva. Não vou nem entrar numas aqui. O que Deus está falando para a gente agora é que a gente precisa orar pela nossa nação. Sabe por quê? Porque o céu está se fechando, a chuva vai acabar, o céu vai ficar de bronze daqui a pouquinho, a nossa oração não vai conseguir nem subir mais. E imagina o que aquele povo de Kiev está passando. Ah, Kiev. Porque Kiev é mídia. Rússia é um superpoder, né? E o superpresidente, o presidente de mídia. Mas, cara, lugares na Etiópia, lugares na Índia, lugares na favela do Rio de Janeiro, lugares nas favelas aqui de São Paulo, lugares onde pobreza, violência, estupro, aborto e tal. E aí, se a gente não vai se arrependendo, o céu vai se fechando. Vamos ficar sem saída. Porque o Senhor está esperando. Ele está esperando. Clamor de verdade. Infelizmente, os clamores que acontecem dentro das igrejas são clamores interesseiros. São clamores bairristas. São clamores em favor da própria estrutura. Infelizmente. São clamores em prol da religião. Por quê? Porque existe um discurso. A minha religião é melhor que a sua. Existe esse discurso. Porque o ser humano é assim. A minha... Pelo amor de Deus, nós precisamos se arrepender, cara. Nós precisamos se arrepender. A Bíblia fala o seguinte, olha. Se Deus não estiver com a cidade, não adianta o vigiar. Não adianta. Se Deus não estiver com as cidades, não adianta. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aqui não é discurso associado como é que chama? Associado a marketing político, não. É Bíblia. Se a gente não se arrepender, o céu vai se fechar. Na verdade, é um padrão. É um padrão. O próprio Deus fala, aqui, verso 13. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo. Ou seja, nada saiu fora do controle de Deus, cara. Nada. O céu está se fechando, gente, o cerco está... Por quê? Porque ele está esperando. Quero ver quem é que vai clamar de verdade. Quero ver quem é que vai clamar de verdade. E eu falo sim, e lembra que eu falei, eu não estou pensando simplesmente, não precisa ir lá para o planeta Terra. Começa do centro da sua vida, começa da sua casa. Você está clamando mesmo de verdade para a sua nação aí que rodeia você? Você está clamando pelo seu bairro? Você está clamando... E assim vai. Porque é o seguinte, a Bíblia fala para a gente.
A oração do justo pode muito em seus defeitos. Gente, se a gente de verdade falar, Senhor, nós nos arrependemos, você vai ver o que acontece com esse país, você vai ver o que acontece com esse planeta, as hostes malignas vão ser envergonhadas. Deixa eu te dizer uma coisa, agora, isso aí é loucura, hein, que eu vou falar, hein? E já estou terminando. Eu vou falar uma loucura. Existem hostes espirituais malignas, extraterrenas. Por que extraterrenas? Porque não são da Terra. Não é uma inteligência terrena. Existem pensamentos, estruturas intelectuais extraterrenas no mundo invisível, influenciando cabeças e mais cabeças para montarem no mundo, no planeta, estruturas que façam com que a gente perca a conexão com Deus. Glória a Deus por esse aparelho aqui, ótimo. Mas deixa eu te dizer, ele mais me distrai do que me é útil. Eu perco mais vida aqui do que ganho. Eu perco mais vida aqui, ó, por causa desse aparelho aqui e com tudo aquilo que ele me oferece. Ainda mais se é um aparelho cheio de tecnologia. Toda a distração vai para cá. Então eu fico mais tempo aqui. Eu estou confessando diante de vocês agora, tá? Eu já me peguei mais tempo aqui do que aqui. Porque aqui tem um monte de atrativo. Aqui tem um monte de coisa. Salta aos meus olhos. Aqui, só que é o seguinte. Existe também aqui um monitoramento de o quanto. O próprio telefone fala, você ficou tantos dias daí, você ficou tantas horas, agora você ficou mais, essa semana você ficou menos. O próprio aparelho, o próprio sistema me monitora. E eu tô distraído, puxa, fiquei bastante. Cara, eu passo às vezes olha só suas medições aí. Agora imagina só se você troca essa medição que acontece aqui. Mas você fala, mas Robson, eu trabalho com o telefone. É? Engraçado, né? Não tinha isso antes. Olha só como é que as coisas começaram a ficar de tal forma que a gente hoje fala, aqui tem, hoje é normal. Pois é, hoje é normal ficar quase 10 horas no telefone. É normal, porque a gente trabalha com o telefone, bom, beleza. E quanto tempo você passa aqui na presença dele? Só que aí quando você vai clamar, você está sem conexão. Então não acontece nada, cara. Você está falando para a gente virar religioso? Não, eu estou falando para vocês começarem a ficar espertos. Serem como Salomão. Senhor, me dá sabedoria para eu poder equilibrar o tempo, porque eu preciso do Senhor, nós precisamos dessa conexão. O céu vai fechar. O céu vai fechar, gente. Isso aqui não é um papo de um papo de quem rejeita a tecnologia. Muito pelo contrário, graças a Deus pela tecnologia. Nós estamos conversando aqui, pô. Para mim tá tudo certo. Só que nós precisamos saber o seguinte: até onde é a bênção e até onde eu posso ser enganado. E quem me engana? A Apple? Quem me engana? O Meta? Que antes era o Facebook, quem está me enganando? Não, sou eu. Eu me engano. Porque eu tenho poder de escolha. Salomão teve e falou, eu quero sabedoria. Olha que poder. Aí Deus ficou feliz. Aí o exemplo para nós é, de repente, o próprio Deus aparece para ele de novo, para aquele que pediu sabedoria e falou para ele, seguinte, você está construindo um templo aí, ótimo. E aí vai. É muito sério, gente, o que o Senhor está falando com a gente, porque eu poderia aqui vir com um discurso muito cheio de drama e falar porque o planeta está, porque as nações... Eu posso falar, meu amigo, não precisa ir muito lá, não. Vem aqui, vai aqui, vem perto, Agora a sua nação aí na sua casa, talvez, se você tem criança, inclusive, e adolescente, vai ser atacada.
Porque se vocês têm acesso a Netflix ou qualquer tipo de Flix aí, qualquer tipo de informação que chega rápido pela internet, eles estão bombardeando as casas, para tentar desvirtuar o princípio que você de repente já colocou no coraçãozinho dos seus filhos. Porque enquanto eles estão debaixo da sua responsabilidade, eles vão imitar você. Eles vão olhar para você. E você, como chefe da sua nação, aí na sua casa, tendo filho, você está pedindo para que o Senhor guarde você, se você está clamando, se humilhando, se arrependendo. Como é que está o céu aí na sua nação? Está fechado? Está aberto? Ah, mas eu não tenho filho. Não, beleza, você não tem filho, mas tem responsabilidade, mas tem vida. E para a gente terminar, olha só. Quando Salomão tem essa conversa com Deus, foi por conta da inauguração do templo, que era uma grande obra que Davi queria fazer e Deus não deixou. Deus falou para Davi, quem vai fazer vai ser seu filho. Aí Salomão então vai e constrói o templo. O que é o templo? É o lugar de máxima de conexão entre o homem e Deus. Era o templo, ok? Naquela época o sistema era esse, a estrutura é essa. As pessoas vinham de longe para adorar no templo do rei Salomão. E estava ali um templo gigante, maravilhoso. Ok. Qual é o nosso templo? Um templo que não foi construído pelas mãos humanas. Nós somos o templo. É aqui dentro que a gente adora. É aqui dentro que a gente tem relacionamento com Deus. Nós somos o templo. Muito maior do que o templo de Salomão, nós somos templos vivos. Onde, teoricamente, precisava ou deveria acontecer conexões aqui dentro entre nós e Deus. Nós somos o templo. Pois é. E nesse lugar precisava acontecer esse tipo de conversa aqui. Aqui dentro. E aí, ele fala pra gente nessa terça-feira, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Qual é a responsabilidade? Quem é responsável em um país progredir de novo? Eu. Como? Faixa, vai lá na Paulista, fica gritando, não sei o que, papá. Não. No joelho. Senhor, não é abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa partido X, partido Y. Isso é bobagem. Senhor, nós nos arrependemos. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo pelo que está acontecendo com o meu povo, pelo que está acontecendo com a minha casa, com a minha família, pelo descaso que nós tivemos aqui com o Senhor, pelo tempo que a gente fica mais no telefone vendo porcaria do que na tua presença. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Você vai ver o que vai acontecer com o céu sobre você. Agora imagina só. Se em cada caso o céu se abrir, sobre cada caso o céu se abrir, no conjunto vai se abrir no geral. Pronto, muda o destino da nação. Muda o destino da nação. Porque ele fala, se. Então tem uma condição. Se o meu povo, aquele que pertence a mim, se humilhar, orar, se arrepender, se tem uma condição, gente. Aí alguém vai falar, não, mas Jesus veio para poder rasgar o véu, né? Então a gente tem acesso. Posso falar? O próprio Deus fala, eu sou Deus e não mudo. Ele não muda o seu procedimento de relacionamento com a gente.
Ele mandou Jesus para garantir salvação, mas não para revogar nenhum tipo de ideia que ele teve aqui. Porque Jesus, o próprio Jesus falava, eu só falo aquilo, eu só faço e falo aquilo que meu Pai manda. Então quem manda é Ele. E Ele fala, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e farei o país progredir de novo. Segunda, Paulinho, Paulinho, eu te amo, negrão, te amo muito, saudade de você, saudade, negrão, olha, me deu vontade até de chorar, saudade, cara, muita mesmo. Ok, gente, eu vou levar as crianças para a escola agora, ok? Então, toda terça-feira, 5h55 da manhã, eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho. Tá bom? Toda terça-feira. Dá um sinalzinho lá depois, no meu feed aqui, depois, se você acha que a gente deveria fazer terça e quinta. Tá? Vou ficar aguardando a resposta de vocês, tá? Enquanto isso, vai ser só de terça-feira. Tá bom? Fica aí. Fica aí. Nação não é essa que tá fora. É essa que tá nos rodeando. Começa aqui. Começa essa pertinho, tá, gente? Se você se arrepender, se humilhar, orar, Ele vai abrir o céu e vai sarar a sua terra, vai sarar a sua casa, vai sarar tudo. Um beijo. Ótima terça-feira para vocês.